Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos estudando o Sermão do Monte. Acomode-se e acompanhe comigo a leitura do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Estas são 5 das 8 bem-aventuranças que Jesus ensinou no alto da montanha. Já vimos que este não foi um sermão convencional, mas um ensino dado durante um retiro que Jesus organizou, chamado por nós de o primeiro retiro cristão. Jesus iniciou e encerrou seu ministério público com um retiro. O registro do primeiro retiro é conhecido como Sermão do Monte e o segundo retiro como Sermão da Última Ceia. Estes 2 sermões foram dados por Jesus no contexto de um retiro. O propósito do primeiro retiro foi recrutar os discípulos que se tornariam sua solução e resposta para a multidão e seus problemas lá embaixo, no sopé da montanha. No início do estudo das bem-aventuranças, fizemos algumas observações. As primeiras 4 bem-aventuranças, os pobres em espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, são chamados às atitudes de vir para Jesus, porque tem a ver com a nossa ida a Cristo, ser treinado por Ele para ser a solução e a resposta dele para o mundo. A segunda parte das bem-aventuranças se relacionam com as atitudes de ir para Jesus. Depois de sermos treinados, depois que fomos a Ele nos dá as atitudes para irmos. Agora nos tornamos misericordiosos, puros de coração, pacificadores e, por causa disso, somos perseguidos. Como já dissemos, existe um tipo de linha divisória entre a 4ª e a 5ª bem-aventurança. As primeiras 4 bem-aventuranças têm a ver com o que Jesus pode fazer em nossas vidas. Nós e Cristo. As outras 4 bem-aventuranças são desenvolvidas no nosso relacionamento com outras pessoas. Desenvolvemos nossos talentos sozinhos, na privacidade, mas, para que nosso caráter seja desenvolvido, precisamos interagir com outras pessoas. Assim, as 4 primeiras bem-aventuranças são desenvolvidas na privacidade, e as 4 últimas na interação com outras pessoas. Podemos dizer que as 4 primeiras bem-aventuranças são desenvolvidas no topo da montanha, quando estamos sozinhos com Jesus, e as outras 4 bem-aventuranças são exercitadas quando o retiro acaba. Descemos a montanha e voltamos para as multidões que estão no sopé da montanha. Também dissemos que as 8 bem-aventuranças podem ser divididas em pares. Bem-aventurados os pobres em espírito que choram, porque são pobres em espírito. Essas 2 andam juntas. Depois, bem-aventurados os mansos e humildes, que depois que aceitam esse cabresto, vamos dizer assim, o jugo de Jesus, têm fome e sede de conhecer o que Jesus quer que eles façam. Eles têm sede e fome do que é certo. No estudo de hoje falaremos sobre a 6ª bem-aventurança, que faz dupla com a 5ª. Que tipo de homem é aquele que vai ao topo da montanha para passar um tempo com Jesus? Bom, quando ele começa a subir a montanha, pobre em espírito, caminha 1/4 do caminho. O choro o leva até a metade do caminho. A mansidão a 3/4 do caminho. E a fome e sede pelo que é certo até o topo. Lá ele é cheio de justiça e do que é certo. Depois que um homem esteve no topo da montanha e foi cheio de justiça e do que é certo, que tipo de homem você acha que ele se torna? Como vimos no último estudo, este homem torna-se misericordioso. E misericórdia significa amor incondicional. Ele é cheio de justiça, mas uma justiça que não tem nada a ver com a justiça dos fariseus,
de um bitolado na Bíblia que não para de citar versículos e que impõe regras para as pessoas. O homem que já esteve no topo da montanha foi cheio do que é certo, e a prova disso é que quando ele desce da montanha, está cheio do amor de Deus, o amor incondicional de Cristo pelas pessoas que estão carentes. Sempre que somos amados, nós nos perguntamos por quê. Se fôssemos amados com amor incondicional, não faríamos esse tipo de pergunta. Se alguém lhe desse dinheiro, você não perguntaria por que aquela pessoa estava fazendo aquilo? Todos nós faríamos isso. Estamos sempre querendo saber os motivos. Por quê? Por quê? É por isso que a quinta e a sexta bem-aventuranças se agrupam. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que são cheios do amor incondicional de Deus. Tem a ver com bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Puros de coração. O que significa ser puro de coração? Logo de cara podemos dizer que aquela pessoa que é cheia do amor incondicional de Deus tem no coração um motivo puro para amar. O fato desse amor ser incondicional nos faz pensar assim. O amor dessas pessoas não depende do que a pessoa amada faz ou deixa de fazer. Você se lembra que comparamos o significado das palavras misericórdia e graça? Graça é quando Deus nos dá toda sorte de coisas boas que não merecemos. Misericórdia é quando Deus impede que recebamos aquilo que merecemos. Graça e misericórdia são como uma espada de dois gumes. De um lado temos a graça e o amor incondicional de Deus que independe do que fazemos. Do outro lado sabemos que não perdemos o favor, as bênçãos e amor de Deus por causa de uma performance negativa. Deus nos ama independentemente de nossa performance. Se você ama alguém com o amor de Deus, se você é um canal do amor de Deus, então você deve ser capaz de dizer: meu amor aguenta qualquer coisa que você fizer. Eu o amo com o amor de Deus, e o amor de Deus é firme. Eu aguento. Aguento qualquer coisa que você fizer. O meu amor, que é o amor de Deus, não é frágil, é indestrutível. Eu vou amar você de um jeito ou de outro. Nada que você diga ou faça pode me impedir de amá-lo, porque eu o amo com o amor de Cristo, com o amor de Deus. Se tudo isso for verdadeiro, não é preciso dizer que a sua motivação para amar com o amor incondicional de Deus é pura. Talvez seja por isso que essas duas bem-aventuranças andam juntas. Bem-aventurados os misericordiosos e bem-aventurados os puros de coração. Quando vamos buscar no original grego o significado de puro de coração, descobrimos que não tem nada a ver com limpo ou purificado. Até certo ponto, esse significado é válido, mas deixe-me explicar. A palavra grega traduzida para puro é kataris. Quando você vai ao hospital e precisa ser cateterizado, quer dizer que vão usar uma sonda em você para eliminar do seu corpo o que ele não consegue eliminar por causa de alguma disfunção. Caso contrário, todo o seu corpo vai se contaminar com toxinas. Os psicólogos usam uma expressão que vem da palavra grega kataris, ou catéter, ou catarsis. Quando alguém tem uma catarsis emocional, ela passa por uma descarga emocional e libera todos os tipos de sentimentos, tudo que está tentando segurar. Esta manifestação pode vir através de um acesso de raiva, de choro e às vezes até de riso. Talvez sejam sentimentos que vinham sendo reprimidos há muito tempo e alguma coisa desengatilhou esse desabafo e por isso a pessoa não consegue parar de chorar ou parar de rir. Pode ser que venham acessos de risos, pode ser que venha choro ao mesmo tempo até. Os psicólogos denominam esta manifestação emocional de catarsis. Segundo eles, a pessoa está liberando o veneno de sua mente, cateterizando o cérebro. É interessante observar que a palavra para bem-aventurados, os puros de coração, é exatamente a palavra catarsis ou cataris. Peça a Deus, ao Espírito Santo, que você seja cateterizado espiritualmente, que o seu coração seja cateterizado e que seja liberado dele tudo o que é contrário ao que Deus quer. As Escrituras falam muito sobre o coração. No livro de Provérbios lemos: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. As questões da vida vêm do coração do homem, por isso devemos guardar o nosso coração.
As nossas atitudes são resultados daquilo que está em nosso coração. Por isso Davi orou no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Depois de falar com o Deus que o conhecia, que o havia criado, que havia planejado todos os seus dias, que pensava nele, Davi fez esta oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Jeremias também recebeu importantes revelações sobre o coração. Acompanhe comigo o versículo 9 do capítulo 17 de Jeremias. Diz assim: O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O seu coração é desesperadamente perverso e, mais que isso, é enganoso. Por isso as pessoas gastam tanto dinheiro com terapias e analistas, porque seus corações são enganosos. As pessoas se enganam e enganam os que estão ao seu redor. Davi foi sábio ao se dirigir àquele que sabia o que ia no seu coração. Davi foi muito sábio quando disse: Sonda-me, ó Deus, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. Dirige-me pelo caminho eterno. Quando Jeremias perguntou: o coração é mais enganoso que qualquer coisa e sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Ele mesmo respondeu, dizendo que somente Deus conhece o coração humano. Há vários anos atrás, eu me formei em 2 faculdades, psicologia e também no seminário. Quando terminei, eu achava que sabia tudo e mal podia esperar para começar a aconselhar as pessoas. Tudo o que eu tinha que fazer era marcar hora com as pessoas e resolver os problemas delas. Mas aí parecia que cada um que entrava no meu consultório era uma exceção a tudo que eu tinha aprendido. Depois de me deparar com mais de 1000 exceções, eu disse para Deus: Deus, eu não sei nada sobre essa gente, nem sobre o que vai em seus corações. Em meus momentos devocionais, deparei-me com este versículo de Jeremias. Eu já o conhecia. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável, mas tinha me esquecido da parte que diz: quem é capaz de compreendê-lo? E qual é a resposta? Eu nunca tinha pensado nisso. Só Deus sabe o que vai no coração do homem. Que pena, mas eu já tenho que encerrar o programa de hoje. Programe-se para estar conosco no próximo encontro com a palavra, quando vamos continuar estudando o que Jesus quis dizer com a expressão puros de coração. Até lá. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.